acho que a gente precisa romper essas ideias daquilo que é vulgar ou não. Por quê? Porque foi criado uma ideia sobre a sexualidade que a gente pode ser sexy e sensual até um certo ponto, porque se a gente for demais, é vulgar e feio. Mas enquanto a gente não explorar todas as vertentes da nossa sexualidade, inclusive aquela que a gente tem mais vergonha, nojo e que a gente sente culpado, a gente não acessa toda essa potência, porque está sempre alguma coisa nos privando ali. É importante a gente perceber isso. Eu acho que a gente precisa entender aquilo que nos faz bem, aquilo que faz sentido para a gente. Mas, por exemplo, para a Elisa, eu nunca me encaixaria, inclusive, de uma forma em que eu me sinto realmente empoderada em ser uma femme fatale, ou quando as pessoas me falam, eu tenho que ser sexy sem ser vulgar. Mas o vulgar é ditado por quem? Porque eu não sei. Talvez o meu corpo, as minhas sensações, a minha energia queira transpassar e vivenciar experiências. Eu não quero falar para esse corpo não pode, é errado, é feio, é vulgar demais. Mas somente com a experiência eu vou descobrir se esse corpo deseja ou não, se ele gosta ou não. E isso é muito forte, porque quando a gente entra nesse espaço de não julgamento com o desejo do nosso corpo, a gente começa a discernir aquilo que realmente esse corpo quer e não aquilo que nos falaram do que o sexo e o prazer deveria ser. O que a sensualidade do nosso corpo deveria ser. Porque sensualidade, eu vou repetir sempre para vocês, sensualidade não é sobre parecer ser sexy sem ser vulgar. Na verdade, sensualidade é a capacidade que o nosso corpo tem de sentir prazer e vibrar, reverberar. E é por isso que as mulheres se tornam tão receptivas, magnéticas, porque cada estímulo do nosso corpo vai se abrindo ao prazer. E o nosso movimento se torna muito mais sinuoso, mais ondulante, mais sexy visualmente. Eu mesma, talvez eu nunca tenha contado aqui para vocês, mas eu só comecei a me perceber e me sentir uma mulher sensual mesmo quando, há alguns anos atrás, eu comecei a filmar eu fazendo as práticas de alquimia sexual, que embora os movimentos tenham movimento circular com a pelvis, que tem base, inclusive, na dança do ventre, na linhagem que eu pego, né? São movimentos que a gente não faz porque precisa parecer ser bonito. A gente... E no meio rola choro, rola tudo. Vem tantas informações dentro do nosso corpo que pouco nos importa se o movimento é bonito ou não. Se aquilo está contido na música, no ritmo ou não, ou se alguém de fora está nos olhando, porque é como se a gente integrasse tantas sensações do nosso corpo que a gente se esquece do mundo lá fora. No entanto, quando eu comecei a ver as gravações, e um dia uma bela amiga minha, a Andri, né, começou, inclusive acho que vocês já devem ter visto por aí algumas fotos dos ensaios mus artísticos, né, que eu já fiz, e que vai ali no perfil. Se eu tivesse que posar conscientemente fazendo aqueles movimentos, não teria saído. Saiu bonito, forte, potente, libertador, porque eu estava respirando, porque eu estava movimentando. E ela conseguiu captar exatamente a minha essência sensual, não porque eu estava construindo com a minha mente para agradar as pessoas, porque isso é algo que me trava por inteiro, porque é como se roubasse uma autenticidade, uma verdade sexual desse corpo. Mas quando eu comecei a respirar, e o ensaio começou, e quando eu comecei a ver as gravações, eu comecei a perceber, não daquilo que deveria ser a minha sensualidade, mas perceber o mulherão que eu era, por conta das sensações e a reverberação do nosso corpo que vai trazendo. E é exatamente por isso, olha só que loucura, é exatamente por isso que muitas vezes quando vocês vão para o sexo, vocês não sentem o prazer que vocês poderiam, vocês não expandem o prazer que vocês poderiam, porque ainda assim vocês estão muito presos ao que deveria ser, ao que tem que ser o sexo e o prazer, e não ouvir o chamado do corpo. E para vocês fazerem isso, é necessário se reconectar com a pelvis. Faz sentido? Esperamos que sim. Passa um fio